Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já se depararam com a seguinte questão: vocês estão preenchendo uma tabela e vocês precisam pegar a informação que consta em uma outra tabela? Se sim, como que vocês fazem? Vocês vão olhando e digitando, vocês copiam e colam, ou você simplesmente usa fórmulas? Bom, acho que o jeito mais fácil de fazer esse trabalho realmente é com fórmulas. E existem algumas fórmulas que podem ser feitas, mas hoje nós vamos tratar sobre o PROC-V, uma fórmula que é muito conhecida e tem uma grande importância, principalmente para realizar esse tipo de trabalho. Vamos lá? Freud explica, mas PROC-V resolve. O PROC-V ele é uma fórmula de procura e referência. Ele também é uma das fórmulas mais utilizadas no Excel. Na verdade, segundo a Microsoft, ele é a terceira fórmula mais utilizada. Ele só perde para soma e para média. E o PROC-V, ele tem alguns concorrentes que são, digamos que até melhores, como a função índice mais o CORRESP, embora ele tenha uma certa complexidade, principalmente quando você vai usar para achar alguma informação olhando duas condições, ele responde mais rápido e uma melhor forma. E o PROC-X. O PROC-X ele é uma função que a Microsoft acabou de fazer, está disponível para quem tem o Microsoft 365 e não é todo mundo que tem acesso, então pode ser que alguns computadores não funcione. Então, assim, o PROC-V ele continua tendo uma importância fundamental dentro do Excel e também no mercado de trabalho, porque toda vez que você vai falar sobre o seu conhecimento em Excel, as pessoas querem saber se você sabe PROC-V, porque o PROC-V ele é uma forma de julgar o seu conhecimento, se ele é intermediário ou avançado, dada uma complexidade que essa fórmula tem, mas eu vou mostrar para vocês aqui que ela é muito mais simples do que se parece. Nesse vídeo também eu vou mostrar para vocês 3 formas de usar o PROC-V no nosso dia a dia e que realmente ajuda muito na hora de trabalhar, na hora de fazer os nossos relatórios de uma forma mais rápida e mais eficiente. Eu vou agora jogar no Excel para a gente ver essas fórmulas e um pouco sobre a definição da fórmula. Então vamos começar pela definição, né? O que é a função PROC-V? A função PROC-V ela procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna um valor na mesma linha de uma coluna especificada. Parece um pouco complicado? Acho que fica mais fácil a gente olhar a sintaxe, porque é o mesmo o que está escrito na fórmula, é exatamente o que está ali na definição. A sintaxe da fórmula PROC-V, da função PROC-V, tem 4 argumentos. O primeiro é o valor procurado, que ele é a chave. Então, ele é o dado que eu quero, o que eu tenho numa tabela que eu estou trabalhando, que é igual ao que está na segunda tabela. A matriz tabela seria então essa segunda tabela, onde eu vou procurar os valores, o valor procurado. O número índice coluna, então qual que é a distância entre colunas da informação que eu quero com a que eu tenho. E a que eu tenho é a chave. Então, é por isso que na definição está falando que eu procuro um valor na primeira coluna à esquerda. Porque a primeira coluna é sempre a coluna que vai ter a chave, né? As chaves do que eu estou procurando. E o último argumento, que é procurar intervalo, como você pode ver, ele está entre colchetes. Isso significa que ele é opcional. E se o Excel ele entende pelo PROC-V, se você não declarar, ele considera como falso. E o que é o falso? É a correspondência exata. Ele vai procurar exatamente o valor procurado. Agora, se eu colocar o verdadeiro, que é uma permitida aproximação, se eu estiver procurando um número, se eu estiver procurando 15 e na minha tabela de procura tiver um 15,1, ele vai trazer essa informação.
Ele vai trazer a informação a partir dessa chave. Então, vamos pro primeiro exemplo. O primeiro exemplo está aqui na planilha município e ele é o mais básico, assim, que é o uso mais comum do PROC-V. Então, como que é? Eu tenho duas tabelas. A primeira tabela de cidades brasileiras, que eu tirei do IBGE, e a tabela 2, ela mostra as regiões brasileiras. Então, eu tenho todos os estados e qual é a região que esse estado corresponde. E o que eu preciso fazer? Eu preciso trazer a informação da tabela 2, regiões brasileiras, para a minha tabela 1. E aí, usando o PROC-V, então como que fica? Eu declaro aqui PROC-V. O valor procurado que eu quero, então, é o estado, é a minha chave, que eu vou procurar na tabela 2, que é a minha matriz tabela. Eu vou selecionar a tabela toda, vou dar um F4 porque eu vou fixar a referência e eu vou arrastar essa fórmula, né? Dou um ponto e vírgula. Então, a minha número índice coluna é 2, porque o estado na tabela 2 é o 1 e a região é o 2. E eu quero que traga a correspondência exata. Eu vou colocar o 0, porque também eu posso substituir o falso pelo 0 e o verdadeiro pelo 1. E dou Enter e trouxe para mim que Rondônia fica na região norte. Agora é só eu colar como fórmula e aí todas as cidades já está com a região. Esse é o uso mais comum. Pode ser que você tenha uma tabela de vendas e aí você tem o código do vendedor só e uma tabela com o código e o nome do vendedor. E você precisa trazer essa informação do vendedor. É um jeito também de usar. Aqui é só um outro exemplo. Uma outra forma da gente usar o PROC-V é trazer informação para um formulário. Então eu vou vir aqui na planilha que eu tenho de formulário, e aí eu tenho um formuláriozinho básico das cidades, e eu quero que conforme eu mude a cidade nessa minha célula C10, ele altere as informações, ele traga para mim as informações correspondentes à cidade. Então também eu venho aqui e declaro o PROC-V. O valor procurado, então, é a cidade. Como eu vou arrastar, copiar e colar, né? Eu já vou dar um F4, vou bloquear a referência. A minha matriz tabela, então, vai ser a minha tabela 1. Eu também vou bloquear a referência. E aí eu vou trazer, como eu sei que é o código da cidade, e eu sei que ela é a coluna 2, então que traga a coluna 2. E aí eu coloco 0, que eu quero verdadeiro, e pronto, ele trouxe para mim o código da cidade. Agora, se eu preciso das outras informações, o que eu vou fazer? Eu vou colar aqui a fórmula, e aí o estado, que é a coluna 3, eu trago a coluna 3, que ele vem parar. A microrregião é o 4, eu só vou substituir para ele mudar o número índice coluna. E o 5, e aí ele trouxe uma região. E aí, se eu quiser saber a informação da cidade maravilhosa de Campinas, é só eu colocar lá que ele traz para mim o código da cidade, o estado, a microrregião e a região. Então, esse é um jeito bastante usual, principalmente quando você não quer mostrar o banco de dados para a pessoa que vai usar esse arquivo. Então, geralmente, a parte de dados vai ficar bloqueado e a pessoa vai consultar somente alterando, colocando alguma chave, alguma coisa assim que puxe as informações do banco de dados. Às vezes também para visualizar, às vezes você quer mostrar a informação dos vendedores e aí você tem tudo numa tabela só e você quer mostrar separadamente. Então, conforme vai mudando o nome do vendedor, ele já vai trazendo a informação correspondente. Esse é um jeito de usar. Um outro jeito de usar é usando ele para verificar se tem informação na tabela.
Então, aqui o meu caso eu tenho 5 nomes de cidades e foi questionado se essas cidades elas existem no Brasil. Como eu tenho uma tabela que tem todas as cidades, então eu vou fazer um PROC-V que caso retorne uma informação, o nome da cidade, ele vai mostrar, ele vai sinalizar para mim que ele existe. Se ele retornar para mim um erro, né, o hashtag ND, significa que ele não encontrou na tabela. E com isso, que ele não existe na lista de cidades do IBGE. Então, como que eu faço aqui, ó? Eu coloco para aqui ver. O valor procurado, então, vai ser a cidade que eu quero. A matriz tabela vai estar na minha planilha município. Aqui, ó, só para você ver, eu estou selecionando a cidade. Então, a coluna que tem todas as cidades, eu vou fixar. E aí eu vou retornar um, porque eu tô na minha matriz, tabela, eu tô colocando uma tabela com só uma coluna. Então eu quero que ele só traga o nome da cidade para mim. E aí eu quero correspondência exata. Eu vou dar um enter, como você pode ver como está formatado, essa tabela está formatada como tabela. Ele já colocou a fórmula em toda a coluna. E aí a gente consegue ver que pacifica, não me toque, Combinado e Paraíso das Águas são cidades que elas existem mesmo e que elas estão no IBGE, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e ver Pacifica. Eu copiei aqui, vou no formulário, aonde está a informação, né? Aonde fica essa cidade. Pacifica, então, tem esse código da cidade. Ele fica no Rio Grande do Norte, a região é Nordeste e a micro-região é do Agreste Potiguar. E aí, se eu quiser saber também do Nome Toque, uma cidade fresquinha, provavelmente deve ficar no sul. E fica no sul, no Rio Grande do Sul, região sul, e a micro-região é de Nome Toque. Então é isso, pessoal. Esses são os exemplos assim que eu vejo de usabilidade do PROC-V que eu mais uso no meu dia a dia e que me ajuda muito. Eu espero também que ajude vocês. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe nos comentários. A gente está aqui, né? No caso, eu estou aqui para ajudar vocês no que precisar nesse desenvolvimento do Excel. E aí vamos colocar mais vídeo e vamos fazer com que todo mundo que tenha interesse, claro, aprenda mais dessa ferramenta incrível que o Excel é. Então é isso, pessoal. Fiquem bem e até a próxima.